Copa do Mundo, mais um jogo do coração, mais um Minhoca Imagem, uma seleção de craques aqui para discutir casos que vão desafiar todo mundo. Eu vou começar passando mais uma vez a palavra à doutora Edileide, comandando os nossos trabalhos. Boa tarde, agradeço a presença de todos. Mais um caso difícil, um caso muito bonito. Esse caso, eu acho que encantou a todos nós que estamos aqui apresentando esse caso e queremos que todos participem, né? Hoje queremos especialmente que todo mundo vote aí a favor do diagnóstico, que eu acho que quanto mais a gente participa, mais a gente aprende, então podemos errar sem problemas. Vamos então, todos aqui vocês conhecem, o Dr. Eutrópio está aqui de convidado especial, aqui o nosso residente de primeiro ano, o Dr. Paul, o Dr. Tito, o Dr. Ibrahim, dispensa a apresentação, e o nosso apresentador do caso será o Dr. Cairon, que vai apresentar o caso, e na sequência a doutora Alice vai fazer uma breve discussão sobre o assunto em questão. Então vamos começar, Dr. Cairon, por favor. Certo, doutora. Primeiramente, obrigado pela oportunidade e vamos começar o caso, então. Tá. O paciente chegou aqui no dia 14 de outubro, a paciente JBJ, feminino, 61 anos, natural de Ponte Nova, residente de São Paulo. Deu entrada aqui no pronto-socorro durante a anamnese no dia 14/10, com relato de espineia, fadiga, associada à dor torácica atípica, sem relação com esforço e com radiação para o membro superior esquerdo, de evolução há cerca de 1 ano. Refere ainda episódios de náuseas diárias, tontura e um episódio de síncope no dia 7/10, de curta duração, cerca de 1 minuto, precedido de turvação visual. A antecedência do paciente, ela é portadora de hipertensão arterial sistêmica desde 19 anos, ex-tabagista, carga tabágica baixa, 4 gestações gemelares e dislipidêmica. A antecedência familiar da paciente, ela apresenta um pai falecido aos 72 anos por infarto agudo do miocárdio, 2 irmãos etilistas com morte súbita aos 50 e 58 anos. Medicações da paciente, ela faz o uso de hidroclorotiazida de tiazida 25 mg, atenolol 100 mg por dia, enalapril 40 por dia, amitriptilina 100. Ao exame físico dela, notou pressão 13/6, frequência cardíaca de 87, respiratória 16, saturando 98% em ar ambiente, sem sinais de congestão, sem sopros e ritmo cardíaco regular. Com isso, foi triado, então, para síndrome coronariana. A troponina dela veio valor baixo, de 1,9, e para IC pediram NT-proBNP, com valor de 440, que não descarta insuficiência cardíaca aguda. Próximo slide é o eletro da paciente. Ela apresenta um ritmo sinusal, frequência cardíaca em torno de 60, sem desvio do eixo, QRS estreito, progressão um pouco lenta da onda R, mas sem demais alterações. Segmento ST também sem alterações, sem supra, infra e sem inversão de onda T. Perfeito, vamos parar um pouquinho, vamos pedir para o nosso convidado especial, Dr. Eutrópio, como você conduziria essa paciente no pronto-socorro, tá? Recebendo essa paciente que procurou PS por um episódio de síncope, com essa história, o que você pensaria, Dr. Eutrópio? Então, tem uma história assim de longa data, né? 1 ano de fadiga, náusea, vômito, né, com a dor atípica, né, irradiando para membro superior esquerdo. Eu acho que a gente teria que ter calma, né, para tentar pensar um pouco fora da caixa, né, já que é um quadro arrastado, né, não é uma coisa aguda. Ela não sentiu isso de uma semana para cá, né. Então, acho que os exames de sangue normais, eu acho que já laboratoriais, ureia, creatinina, ver se tem alguma doença crônica prévia, né? Colher um pouco melhor, detalhar um pouco esse caráter dessa dor, se é realmente ventilatório dependente, se ela teve febre em algum momento, para pensar alguma doença assim mais de longa data mesmo, uma doença que possa juntar todos esses diagnósticos em um só, né? Mas de primeiro, acho que pensar em uma síndrome coronariana com certeza não seria a principal hipótese, né? A gente teria que ver outro diagnóstico etiológico. É muita queixa para um exame físico normal, né? Um eletro praticamente normal, só tem um R que progride mal de V1 para V3. Alguém tem alguma ideia, doutor Ioná, por favor? Eu acho que não dá para descartar o microdome de monólise. Eu acho que não dá para descartar totalmente doença coronária, porque ela tem um R que não progride na parede interseptal,
Tem também na parede inferior, em D3 e em AVF também, um R que não progride. Então, pode falar a favor não de um quadro agudo, mas talvez de um infarto antigo, né? Eu não acho que é um eletro assim, tão inocente e também nem acho normal. Doutor Eduardo quer fazer um comentário? Doutora, eu acho que é mais ou menos tudo que já foi conversado, né? Com certeza seria uma paciente que exige maior investigação. Acho que o eco do doutor Tito vai esclarecer bastante coisa. Mas acho que a gente ali no pronto-socorro, com certeza, ia pedir tropa, ia pedir raio-x também, que não tem, né? Para a gente ver a área cardíaca, que é um exame mais básico para a gente ver. Assim como função renal, né? Para ver se essa hipertensão já não tem lesão de outros órgãos-alvo. Mas acho que com essa história de síncope, a gente com certeza iria discutir lá com o chefe para ver de internar e investigar essa paciente com mais Nós temos cuidado. um raio-x, né, doutor Caio? Temos. Raio-X BI, perfil, pode notar um pouquinho de infiltrado em base, né? E a área de perfil, uma discreta hiperdensidade mediastinal. Ela tem uma aorta um pouquinho alongada, né, com um pouco de cálcio ali na crosta da aorta, mas o raio-x bem inocente também, né? Chama atenção só isso mesmo, né? Esse cálcio na crosta. Agora, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Aquele ProBNP, né? ProBNP, de 440, isso ajuda a pensar em alguma coisa? Exclui? Não ajudou Verdade, nada dessa né? vez, né? Então, até 400 na idade dela, a gente não valorizava, né? BNP seria 100, BNT ProBNP 400, então ficaria, acho que não acrescentou nada. Você descartaria o diagnóstico de insuficiência cardíaca com esse valor de ProBNP? Sim, descartaria paciente que está tendo queixas, né, frequentes, apesar de a dispneia era só os esforços, não é isso, Cairo? Ela não tinha Isso, dispneia em repouso, não. As queixas em repouso eram muito mais queixas que a gente ia botar num rol de queixas atípicas que não se enquadra em nada, na verdade, né? Dor torácica, náuseas, tonturas, umas queixas que a gente não ia conseguir juntar em muita coisa. O que você pensa, Eutrópio? Não, acho que é por aí mesmo, viu, doutora? Acho que o raciocínio está sendo correto, né? Tem aquelas alterações realmente, parece ter até um pouquinho de baixa voltagem, como a doutora falou ali em parede inferior, mas assim, de queixa aguda mesmo, aquelas alterações de síndrome coronariana aguda, aquela onda decimétrica, aquele infra, realmente ela não tem, né? Quando a gente junta isso com a história clínica, que já não é típica, e uma tropo baixa, realmente a gente fica bem mais tranquilo em prosseguir a investigação para um outro lado que não seja de síndrome coronariana aguda mesmo, né? Mas que ela pode ter tido um infarto no passado, eu concordo com o Ioná, pode ter tido com essa história familiar que ela tem também, né? Mas não justificaria aquelas queixas todas que está aí na história, e não sei se em alguns pronto-socorros ela não teria sido liberada sem nenhuma investigação a mais, né? Investigação adicional. Afastou DAC, afastou a insuficiência coronariana aguda. Você chamou a atenção da tontura, né? Eu queria saber, você que trabalha muito com doença miocárdica, quando você houve tontura, você associa mais com arritmia ou baixo débito, ou depende do tipo de tontura? Como é que funciona isso? Pois é, muito comum nos pacientes que fazem hipotensão postural, né? Então tem hipotensão ortostática, eles terem essas queixas, né? Lidando com a amiloidose, é uma queixa relativamente frequente, e eles têm queda de pressão súbita, que poderia justificar, mas na maioria das vezes a gente vai pensar numa labirintopatia, não vai valorizar tanto como queixa, como é o caso dessa paciente que não tem uma doença cardíaca ainda estabelecida. Não funciona para arritmia do jeito que uma red flag funciona para amiloidose, né? É uma coisa inespecífica. Síncope sim, mas não é, ela teve uma síncope, né? É uma queixa que, de todas as queixas que essa paciente tem, a síncope é a mais preocupante de todas. Eu só queria fazer um comentário, então, a gente está frente a um paciente de pronto-socorro, mas o mais importante, com esse histórico prévio de arrastado, mas tem um síncope como sintoma principal. A definição é, será que tem cardiopatia estrutural que esteja justificante? Porque automaticamente, quando a gente tem cardiopatia estrutural, a abordagem do paciente muda tudo. Então, o eletro já deu uma dica para a gente, num eletro que você fala que é liso, tem sinais sugestivos que já tem alguma cardiopatia estrutural, então progride sim para uma investigação mais acurada com outro método para justamente definir isso. E a síncope foi precedida por tonturas, né? Então, está parecendo que a síncope teve alguma coisa a ver com hipotensão, né? Um eletro que não é normal. Acho que a gente não pode descartar essas queixas, não. Vamos continuar, doutor? Bom, o próximo passo da investigação diagnóstica foi solicitado, então, um eco, que o doutor Tito vai comentar. Tito vai encerrar o caso.
Então, vamos lá. Primeiro, eu concordo que acho que não dava para liberar o paciente, né? No eletro, a gente tem um infra de ST de V4 a V6, tem retificação da ST na parede inferior e tem essa onda R que não progride. Com certeza, no pronto-socorro, a gente ia continuar a investigação. Acho difícil de ser liberado como um eletro normal. E Tito, deixa eu te perguntar uma coisa. Você, como ecocardiografista, se é chamado num caso como esse, você já vai com olhos de águia para a parede anterior ou isso não muda a tua maneira de pensar e de fazer o exame? Bom, eu só trabalho no pronto-socorro aqui no hospital. Aqui a prevalência das doenças diferentes é muito grande. Então, assim, quando a gente vai ver o eletro, ele não parece mesmo de doença coronária, a história não parece de doença coronária, e eu ia com olhos de águia em cima de alguma doença, ia procurar alguma coisa alterada. Como a gente achou aqui, né? Alguma coisa tem. Então, primeira imagem, o paraesternal longo, ventrículo direito acima, ventrículo esquerdo, a aorta e o átrio esquerdo, a janela um pouco limitada, mas dá para a gente avaliar bem. Fração de ejeção do ventrículo esquerdo é absolutamente normal, do direito também. E salta aos olhos a imagem aqui adjacente tanto à válvula mitral, ao átrio esquerdo e ao ventrículo esquerdo, uma massa aqui parece dentro do miocárdio, atrapalhando até certo ponto a funcionalidade da válvula mitral. Com a análise do Doppler, a gente consegue ver que a abertura do folheto anterior não sofre tanta influência, mas do posterior bastante influência, então a gente tem uma mobilidade reduzida. Tem um refluxo que foi quantificado posteriormente, discreto a moderado, uma abertura também discretamente reduzida. Então, uma massa que está influenciando bastante aqui na movimentação da válvula mitral. Fazendo um eixo curto, novamente, eu vejo aqui o ventrículo esquerdo, a válvula mitral, o folheto anterior movimentando normalmente, e o posterior bem aderido, novamente a massa aqui próximo do miocárdio. Lembrando que ela deve ter alguns pontos de cálcio. Quando eu olho essa imagem, eu vejo várias sombras aqui abaixo. O ultrassom tem o cálcio como inimigo, então se eu estou filmando daqui de cima para baixo, eu vejo essas sombras, o que dá uma dica de que pode ter calcificação naquela posição. Aqui é a mesma coisa, duas câmaras, parede anterior e inferior, a massa aqui nessa região, fazendo a sombra aqui abaixo. Uma massa que mediu de 4 por 3 centímetros, né? Uma massa grande, não é pequena, aqui 3 câmaras, válvula aórtica, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Mais uma vez, ela aqui bem adjacente à válvula mitral, entrando também no miocárdio, no ventrículo esquerdo. O Doppler mais uma vez. E no 4 câmaras, uma imagem curiosa, se a pessoa passar os olhos com um pouquinho mais de pressa, acaba não vendo a massa, né? Então, ele não é circunferencial, digamos assim, nesse sulco atrioventricular. A análise dos fluxos, de forma interessante, mostrou uma estenose mitral discreta, então reduz de forma significativa a mobilidade do folheto. A gente tem um gradiente médio um pouco abaixo de 5. A gente tem uma PSAP em torno de 31, já somando a pressão do átrio direito, sem nenhuma alteração no gradiente na válvula aórtica. Então, uma massa relacionada à válvula mitral realmente causando uma estenose, ou ajudando a causar essa estenose mitral de grau discreto. Como nada vem sozinho aqui no Dante, tem uma CIA também discreta aqui, que foi um achado. Basicamente isso. Tito, só fazer uma pergunta, que eu lembro que quando vieram me mostrar esse eco pela primeira vez, me descreveram assim, uma massa que se estende do átrio para o ventrículo, dificultando a abertura da válvula mitral, do folheto posterior, e eu fiquei imaginando assim que a massa estava por dentro da endocárdica, né? Não estava dentro do músculo. Como seria a melhor forma de descrever essa massa para a gente conseguir visualizá-la? Olha, doutora, aqui me parece que ela pode estar dentro da musculatura mesmo, né, dentro da estrutura física do coração. Então, provavelmente algo que cresceu de dentro para fora, né, e que invade todas as estruturas. Eu descreveria dessa forma. Não poderia dizer que está no anel mitral aí? Está cometendo anel mitral, com certeza. Cometendo, mas não só no seu pensamento. Não está restrita ao anel mitral, não. Não, inclusive ele pega aqui, a gente costuma medir nos segmentos basais, o diâmetro do ventrículo esquerdo. É um diâmetro de 40, um diâmetro preservado, apesar do coração pequeno. Você vê que a estrutura está aqui próximo de onde a gente faz a medida. Então, já está cometendo o segmento basal da parede inferolateral. Então, comete mais do que o anel também. Ela simplesmente passa pelo anel e vai até o átrio. E distorce as cavidades, Tito? Okay. Distorce as cavidades? Distorce alguma cavidade? Não distorce. Distorce a região mitral. Mas o músculo, acho que ainda não tem alteração. Mas eu chutaria que podia dar arritmia também, palpitação, seria um dos focos aí de continuar a investigação. Nesse caso é muito grande, né? Mas mesmo que se fosse pequeno e tivesse essas alterações, eu pensaria nisso. Você descreveria como uma massa, isso? Uma massa. Eu já estou com a amostra viciada, né? Mas uma massa.
Engraçado que você não pensaria, eu vi algumas pessoas olhando esse eco, mas não tem cálcio aí não, né? Quem olha o ecocardiograma não fica tão claro que tem cálcio aí. Tem umas áreas de shadowing, né? Que faz uma sombra acústica. Não dá para excluir a presença, sabe, doutora? Não é tão Se eu claro. olhar aqui, quando aparece a imagem, fica aqui um pouquinho mais escuro. Definitivamente eu não ia dizer que é puro cálcio, isso em hipótese nenhuma. Mas que me parece ter uns pontos de cálcio, como vários processos inflamatórios, ou tumor, ou outras estruturas podem dar, né? Ok. Vamos em frente. E a CIA. Agora vamos discutir a hipótese diagnóstica, né? O que essa paciente tem e será que o que ela tem justifica toda aquela clínica? Quer ler, por favor, as opções, doutor Maicon? Bom, as hipóteses aventadas para o paciente foram de um mixoma cometendo o átrio e ventrículo esquerdo, um fibroma, um fibroelastoma, ou uma calcificação do anel mitral, ou necrose caseosa do anel mitral. Quem quer votar agora? Doutor Eutrópio, que gosta muito de ecocardiografia, o que você pensaria? Olha, doutora, a gente vai, como vocês já exemplificaram aí, né, a gente tem que abrir a gaveta das massas cardíacas, né, aquelas tumores, né, principalmente neoplasias e tudo mais, né. Mixoma geralmente é em átrio, né, ele é mais pediculado, eu achei ele está muito aderido ali ao miocárdio mesmo, né, em área de fronteira ali do átrio para o ventrículo. O fibroma, eu não sei assim, o aspecto dele no ultrassom, né? Mas eu sei que é uma massa que predomina mais no ventrículo mesmo. Acho que poderia ser uma opção, né? Pensando no lipoma também, eu não acharia que sim, seria mais de átrio, né? Tem, como o doutor Tito falou, né? Tem um pouquinho de cálcio. A gente poderia também pensar em alguma causa que tenha realmente o acometimento pela calcificação, né? Como a própria necrose caseosa do anel mitral, e só a calcificação em si do anel mitral, acho que não, né? A gente vê que tem realmente uma massa assim naquela região. Acho que calcificação do anel mitral eu não acharia que seria. Outra hipótese seria um abscesso, né? Você podia ter nessa região aí, não é uma coisa comum. Quem de vocês que está nos assistindo gostaria de opinar? Doutor Eduardo, o que você pensa? Doutora Marina, que está junto dele. Vamos perguntar à doutora Marina agora, os dois. Não pode ter a mesma. Tem que arriscar uma dessas hipóteses, sem conhecer o caso. Doutora, vindo pelo aspecto do ecocardiograma e tudo mais, pensaria algo bem aderido, bem de início insidioso. Então, ou um abscesso, ou não pensaria muito em mixoma nem fibroma, pelos cálcios, eu acredito. E alguma coisa mais calcificada, uma necrose ou um abscesso mesmo, pegando aquela área. Eduardo? Eu concordo com o que já foi falado. Eu acho que o que eu descartaria mesmo seria mais a calcificação do anel mitral, né, pelo que a gente viu. Mas as outras eu acho que estaria todas nas hipóteses. Uma coisa que eu até ia perguntar, que o Dr. Brein falou, o Dr. Tito, perdão, da questão da arritmia. Por exemplo, uma dessas hipóteses, o quadro da síncope justificaria só pela questão de obstrução e de diminuição de débito? Como que a gente raciocinaria? Você acha que o grau de obstrução é tão grande que poderia causar uma obstrução de via de saída ali, doutor Tito? Não, definitivamente não, em hipótese nenhuma. Ali primeiro não tem nenhuma obstrução da via de saída, que é uma dos motivos em algumas doenças, e ele não chega nem a acometer a válvula mitral a ponto de dar uma estenose significativa, né, que seria moderada ou importante. Então, em relação ao baixo débito, acho que não tem a menor chance. Mas uma bradiarritmia, eu acho que poderia ser, né? Ali passa o sistema de condução, essa paciente fazer um período de BAV avançado, poderia justificar, né? Fala, Ibrahim. Está do lado. Eu tenho uma hipótese aqui, mas para lembrar, né, Tito, eu acho que você pensaria em quais? Você pensaria em fibrolastoma? Não, porque é de válvula, né? Fibroma, você pensaria? Fibroma é difícil, com essa característica, nessa intensidade de sinal, muito difícil. Geralmente é mais hipo em qualquer dos exames. Também não pensaria em fibroma. Mixoma, muito difícil, cometendo átrio, ventrículo desse tamanho, muito difícil. Geralmente vem associado ao septo intratrial. Vamos parar Ele vai para fora, o mixoma, geralmente, ele não fica intramiocárdico. É isso também, né? Geralmente ele o cresce. O fibrolastoma é um tumor pequenininho que fica na válvula, penduradinho nos folhetos ali da válvula, não dessa forma. No músculo. Vamos parar por aí, por enquanto a gente não sabe o que é. Não sabe o que é. Eu tenho até um nome aqui para dar, mas não vou dar.
Agora, o interessante é que esse caso surgiu no mês passado, numa época que o doutor Ibrahim recusou-se fazer ressonância aqui no Dante. Não tem ressonância, e todo mundo, precisa da ressonância. Mostraram esse caso para o cirurgião, ele fez, tem que fazer uma ressonância de todo jeito. E aí ficou a história, cadê a ressonância, cadê a ressonância? E Ibrahim, não. Mas é porque não estava disponível mesmo, a gente estava com a ressonância quebrada. A ressonância estava quebrada, não fiz. Já estava todo mundo querendo fazer ressonância fora do Dante, e aí eu tive que dizer, vamos fazer uma tomo? E aí a tomo foi bem bacana, né, Ibrahim? A gente tem que lembrar, e principalmente quando vem alguma coisa no eco descrevendo algum grau de calcificação, a tomo pode ajudar muito, né? Quando a gente fala em caracterização tecidual, é um termo genérico, mas quer dizer a intenção da gente dizer que tipo de tecido existe na estrutura que nós estamos estudando. Então, o eco já fez algum. Ele já disse que pelo menos parte de calcificação é. Calcificação é uma coisa que a ressonância perde. Então, muito embora a ressonância seja superior, na maior parte dos casos, à tomografia para dizer o tipo de tumor, quando existe cálcio, a tomografia pode ser bastante útil, acho que é uma palavra boa, bastante útil para a gente fazer o diagnóstico diferencial. Então, na época, nós estávamos mesmo com a ressonância quebrada, não sabia quando ia melhorar, então a tomografia seria uma perspectiva para isso. Mas se tivesse com a ressonância ok, Ibrahim, seria o primeiro exame a fazer para esse paciente? Eu não faria um só, Geralmente, eu gosto muito de complementar, mesmo que eu fizesse uma tomografia sem contraste, eu faria pelo menos uma tomografia sem contraste, porque a gente é surpreendido muitas vezes pela quantidade de... Outro dia nós tivemos a oportunidade de ver, eu não vou entrar muito para o menor do caso, que eu acho que é um caso que vai aparecer aqui. Mas pela ressonância parecia ter uma quantidade bastante extensa de cálcio, né, Paulo? E quando nós fomos ver, era uma doença miocárdica que tinha um pouquinho de cálcio no ventrículo direito. Então, é frequente. Então, muitas vezes, o nosso protocolo, como sempre que a gente tem diagnóstico de pericardite pela ressonância, a gente complementa com uma tomo, mesmo que seja uma tomo sem contraste, para a gente ter uma ideia melhor do cálcio. E o interessante é que tomo sem contraste está disponível na maioria dos serviços, né? Um exame serviço, simples, que às vezes a gente despreza. Não, eu quero a ressonância, mas às vezes um exame toda simples... Toda cidade de médio porte, pelo menos no Brasil, tem. Então, isso poderia resolver com pouca coisa esse caso, né, doutor Paulo? Então, vamos vê-lo? Já que Ibrahim não quis a ressonância. Boa tarde com todos, como sempre um prazer fazer parte dessa reunião que dá muito conhecimento para todos. Bom, antes de começar, eu só queria fazer umas palavras em relação justamente a essa avaliação multimodal que a gente deve fazer ante um achado, né? Então, tem várias opções, ecocardiograma, sempre o primeiro exame a fazer, daí sempre a tomografia e a ressonância que ficam junto também para analisar melhor as estruturas, mesmo nem a ressonância e a tomografia, às vezes junto, acaba sendo um tipo mais forte ainda. A primeira tomografia realizada foi uma angiotomografia, tá? Eu vou começar fazendo uma varredura por imagem sem contraste, onde vocês veem que já tem um cálcio na aorta, no paciente também calcificações coronarianas, mas quando chega mais lá embaixo, a gente percebe essa extensa calcificação respeitando a topografia, provavelmente o alvar mitral. Então, vejam vocês, toda uma massa grande, aproximadamente uns 5 centímetros, acometendo a topografia mitral. A gente vai caracterizar melhor isso já nas imagens com anjo, mas vocês percebem que é o conteúdo heterogêneo e predominantemente calcificado. Agora, essa é uma imagem já com contraste, então vocês percebem que ela se localiza justamente no segmento inferolateral basal, correspondente ao folheto mitral posterior, e acaba justamente levando um pouquinho mais para o folheto anterior, esse folheto posterior e toda essa estrutura com calcificação, mas não é totalmente calcificada, como vocês viram. Tem um conteúdo heterogêneo que vocês observarão aqui. Já um átrio esquerdo dilatado e também um pouco de calcificação na aorta. Aqui uma imagem em eixo longo, vocês veem o folheto posterior, a gente não conseguiu observar melhor, mas vejam vocês também o átrio esquerdo já dilatado e acometido. Aqui eu coloquei essa imagem para vocês diferenciarem, olhem que lindo como aparece numa imagem não contrastada, acaba sendo até mais notório a imagem do cálcio do que a imagem contrastada. Então, essa é uma
Uma imagem bem legal que a gente vê e sempre, como o Dr. Ibrahim falou, uma imagem sem contraste acaba sendo bem útil mesmo, né? E aqui eu fiz uma varredura aqui em eixo curto do coração, só para vocês terem uma impressão, a localização, que ela está muito em relação com esse folheto, com o folheto posterior valvar mitral. E aqui a imagem do lado esquerdo de vocês, direito, né? É uma imagem sem contraste, mas vejam como acomete aqui. Aqui chama a atenção o seguinte, como que caracterizaria a descrição dessa imagem? Então, é uma imagem que tem um componente calcificado, homogêneo, bordas delimitadas, o conteúdo heterogêneo, parece até por vezes loculado, tá? Mas ele não é invasivo. Tá? Então, quando a gente analisa essa massa, tem que descrever essas características: localização, invasão, estrutura calcificada e o conteúdo. Então, a gente vai pensar nos diferenciais, lembrando do acometimento dos fibroblastomas, e tudo isso não seria uma característica muito clara. A gente já sabe que o componente é mais calcificado, respeitando a topografia do anel mitral posterior. Aqui a gente conseguiu fazer uma imagem funcional, né? Só para demonstrar para vocês que uma das coisas mais interessantes é justamente ver quanto comete o aparelho valvar mitral. O anel acaba sendo bastante cometido, como o Tito falou no eco, a gente vê aqui nessa imagem superior, como o folheto posterior não consegue abrir totalmente. Então, está causando sim uma doença valvar e uma doença valvar secundária, por conta da classificação que a gente observou aqui. Então, já com imagens renderizadas em 3 dimensões, aqui o artista Dr. Ibrahim ajudou com as reconstruções aqui. Então, percebam vocês a relação da estrutura calcificada com as outras estruturas intracardíacas, nos átrios, o ventrículo esquerdo, e vejam vocês o tamanho e como ele se estende não só na parede infralateral, sino também inferior basal. Aqui uma imagem posterior, vejam vocês o perto que está do sistema de condução. Então, as hipóteses diagnósticas que a gente tinha pensado fazem muito sentido por conta da relação das estruturas que ficam perto dessa massa. Aqui uma imagem em movimento, para vocês perceberem também aquilo que a gente falado, e observem como ela respeita essa topografia do anel mitral e pela intensidade, não, para características no conteúdo, sugere um conteúdo de necrose caseosa. Então, aqui eu só quis mostrar para vocês, quando a gente desidrata o coração como essa imagem, como fica bem mais claro entender o grau de acometimento e o tamanho real da estrutura que a gente está descrevendo e o perto de todas as outras estruturas que a gente falou. Um diagnóstico diferencial que seria interessante conversar, vocês estão percebendo aqui o seio venoso, né? Tem um diagnóstico que a classificação trombose do seio venoso acaba sendo um diagnóstico interessante quando a gente vê classificação dessa topografia, porque fica perto. Porém, aqui acaba sendo mais fácil, porque tem um conteúdo, não é mais de trombo, tem um conteúdo mais de ser necrose caseosa mesmo, e não tem um conteúdo que sugere ser de trombo. Portanto, embora o caminho do trombo seja também no final fazer cálcio, até pela topografia a gente afastaria mesmo esse diagnóstico de trombose do seio venoso. Paulo, aí dá para a gente ver que ela está exclusiva no anel mitral, né? Ela se projeta para fora, aí fica contígua ao átrio e ao miocárdio, mas ela não está infiltrando o miocárdio, como o Dr. Tito nos falou. Exato, não infiltra, né? Então, ela fica focal no anel. Desculpa, Tito, desculpa. Mas é isso. Uma imagem bem bonita, né? Fica bem bonita, mas eu queria voltar e chamar a atenção para aquilo que a gente estava falando, que o Paulo também mencionou, mas só para reforçar o conceito, como é fundamental a imagem sem contraste desses pacientes. Porque quando você olha a imagem contrastada, a densidade daquele material que está dentro da estrutura, ele lembra até um pouco a atenuação de contraste. Quem bate o olho mais apressadamente pode pensar, será que tem uma cavidade que está entrando contraste ali? Então é fundamental fazer a imagem sem contraste para perceber que dentro daquela... Eu acho que eu indicaria cirurgia para esse caso, mas voltando para o comentário anterior, é fundamental fazer a imagem sem contraste e olhar, porque ela já tem uma atenuação diferente. Tá? Muito bem. E eu lembro que o primeiro caso semelhante a esse que eu vi, um ecocardiografista fez o exame fora,
a paciente tinha um diagnóstico de histosomose e a ecocardiografia já vai dizer que aquilo era um ovo. E é interessante ver, parece um ovo porque a casca dela é toda de cálcio, mas o conteúdo não, né? O conteúdo é um material diferente, né? Então, e essa patologia, ela fica exclusiva no anel mitral mesmo, né? Ela é exclusiva do anel mitral, depois a gente vai ver por quê, né, Ibrahim? Eu lembro bem desse caso que você está dizendo, e na hora que ela veio para a ressonância, esse foi para a ressonância, e na hora que ele foi para a ressonância, a gente sugeriu, olha, faz uma tomo, porque eu acho que isso é uma... E aí a gente usou outro nome pelo qual se pode encontrar na literatura essa entidade, que é necrose putácea, né? Putácea, que é esse tipo de liquefação. Você tem uma necrose com liquefação que transforma num material semelhante a queijo, mole, não, a pasta de queijo. Pasta de dente. E que pode ter... Oi? É isso aí, tipo queijo cottage. Você E quer que voltar tem que aquelas acontecer em outros hipóteses territórios antes? do corpo, né? Os slides anteriores. Isso. Está vendo? Quando a gente olha... Pode voltar. Isso. Olha, essa é a melhor, obrigado. Se vocês olharem a imagem da esquerda, preste atenção que dentro da massa da área calcificada, a densidade é muito parecida com a do contraste. Então, você olhando só ali, você não sabe se aquela massa tem ou não comunicação. Claro, não tem, mas assim, você bate o olho e você pode ficar em dúvida. Enquanto que se você olhar a imagem da direita, que é sem contraste, a gente já percebe que ela já tem aquela atenuação espontaneamente. Então, é esse tipo, porque ele tem um pouco de cálcio misturado nesse material meio pastoso que tem ali dentro. Interessante, Ibrahim, que algumas pericardites constrictivas fazem isso também, né? Calcificadas, elas fazem esse ovo, né? Daqui dia a gente começou a chamar o ovo, o ovo, porque ele é um material liquefeito dentro e por fora é cálcio. Isso. Né? Doutora Edileide, eu só queria fazer um comentário em relação, brevemente, porque não pensei em um abscesso, né, que seria uma das hipóteses diagnósticas. Então, a classificação heterogênea, justamente, essa localização bem clássica, já fala mais a favor da necrose caseosa, né? O abscesso não costuma ter esse comportamento de tanta classificação, de respeitar tanto o anel mitral. Então, por isso que a tomografia acaba sendo muito útil nesses casos. No abscesso, você não teria tanto cálcio em volta. Não teríamos essa casca do ovo. É E engraçado, coisa, na literatura, falam que esse conteúdo até parece, não sei se eles já viram assistiram uma cirurgia, mas contém aqui como se fosse uma pasta de dente, que acaba lembrando muito esse conteúdo também. Então, essa patologia chama-se necrose caseosa e mitral. Esse nome é esquisito, porque já todo mundo lembra de tuberculose, não tem nada a ver com tuberculose, mas é porque o cirurgião, de um caso que ele operou, ele viu esse material dentro, líquido, e ele falou assim, nossa, parece um cásio. Aí ele ficou com esse nome de necrose caseosa, que é um nome esquisito, né? Mas é que é uma forma diferente de uma calcificação do anel mitral, uma calcificação em que o cálcio se liquefaz dentro e faz essa imagem pseudotumoral. E aí começou a discussão se a gente devia intervir cirurgicamente nessa paciente ou não, né? Então, ela tinha todas essas queixas que a gente não sabia se tinham a ver com essa patologia ou não, mas tinha um grau de repercussão sobre a válvula mitral importante, mas não tinha uma alteração valvar que a gente pudesse dizer que era grave, né? Nem uma estenose mitral grave, nem uma insuficiência mitral grave, que é quando há na literatura uma recomendação para a cirurgia. Então, a gente ficou aqui bastante complicada a nossa decisão se íamos intervir ou não. Comentamos com o cirurgião, não tem nenhum cirurgião aqui, né? O Renato pediu... O Vitor está aqui. O Renato ficou aqui dizendo que o risco seria muito grande da gente indicar a cirurgia para ela, porque estava bem próximo da artéria circunflexa aí, e que provavelmente ele ia fazer uma ponte, ia fechar essa circunflexa. Vitor, você quer comentar alguma coisa? Olá, boa tarde. Então, como a senhora falou também, teve uma das complicações que a gente estava pensando naquele momento, era a CX mesmo, até porque pela proximidade do ponto, porque o ponto é passado verticalmente. Quando a gente passa o ponto também tem um risco grande de junção naquela válvula, até como se fosse uma calcificação mesmo do anel. A gente não sabe aonde está passando o ponto. Se passar o ponto muito no músculo ventricular e tentar levantar esse músculo, vai rasgar. O músculo vai sofrer um dano. E isso causa de junção atrioventricular, que no caso dela era um grande risco para a gente. E se perguntou também se trocaria, poderia só trocar. Também tem o risco da disjunção, além de ter o leak, né? Porque é como se fosse uma calcificação de anel mitral.
O grande risco também seria um leak paravalvar, paraprotético de importância e não resolveria o problema também. Pois é, e esse é um achado incidental. A gente diz que quem faz imagem é que conhece bem a necrose caseosa de válvula mitral, porque eles veem mais isso. Os clínicos não estão nem acostumados com esse nome e geralmente não dá nenhuma repercussão funcional. Só que esse caso foi uma necrose caseosa no superlativo da palavra, né? Uma massa muito grande, né? De 5 centímetros, que a paciente tinha umas queixas que a gente não sabia se tinham a ver ou não. E a decisão não foi fácil, ainda mais o cirurgião nos colocando medo. Não, vai operar essa paciente, vai criar problemas, talvez precise trocar a válvula, ela vai ficar com uma válvula metálica, uma protética aí que pode causar problema para frente. E a gente demorou aqui um tempinho para resolver se íamos operar ou não. Foi Ibrahim quem convenceu o Renato. Fala aí, como é que você conseguiu convencê-lo? Não, na verdade, quando ele veio conversar comigo, uma das dúvidas que ele tinha é se teria não um plano de clivagem bem definido para ele entrar e fazer o acesso ao material. E aí, vendo, não convenci, não. A gente viu a imagem juntos e ele se convenceu que tinha como ele entrar por ali e fazer um abscesso, e fazer um acesso. Não teve complicação para quem estiver vindo, isso não é spoiler, não. Foi erro mesmo que eu falei. Para fazer o acesso, conseguindo tirar pelo menos parte do material. Então, foi aí que ele decidiu que valia a pena correr algum risco, que ele viu uma chance boa de sucesso. E você falou que a circunflexa não estava tão próxima assim, né? A circunflexa não estava tão próxima assim, não. Ele estava mais dentro, perto do anel valvar mitral. A circunflexa vinha mais longe e não tinha tanta proximidade. Teria como ele chegar lá sem passar pela CX. Você agredia a CX. E aí ele operou. Você quer descrever a cirurgia, Vitor? Pode mostrar o vídeo agora? Aqui a gente vê o doente já está em SEC, já está pinçado, já fez a cardioproteção, tá? E nesse momento mesmo ele já abriu a porção posterior e está dissecando. Ele aperta o coração e sai essa parte caseosa, exatamente do anel posterior. Vizinho exatamente a CX, mas não teve lesão. Essa também era uma das grandes preocupações. E você pode notar que quanto mais ele aperta, mais consegue dissolver. E o coração vai diminuindo também o tamanho do que estava no início da cirurgia. Essa parte lá. Difícil decisão, porque na maioria dos casos que ele havia visto, o pessoal simplesmente abria, via que não dava e não fazia muita coisa. Nesse caso, a gente conseguiu um bom resultado, porque a válvula ficou boa. É um pouquinho mais a cor diferente da pasta de dente, né? É, como uma pasta de dente mesmo. Olha aqui, parece que tem um pouco mais agora, né? Vocês comparando isso com pasta de dente, a partir de hoje eu só uso bicarbonato. E a grande preocupação dele, doutora, foi em refazer isso. Com o tempo, isso refazer. Inclusive, ele fechou essa área de contiguidade que ele deixou, ele conseguiu fechar um pouco com o PET naquele momento, até para tentar evitar. Porque o PET de pericárdio bovino, ele vai calcificar com o tempo, né? Mas ele não vai mexer na válvula, talvez ele consiga parar o crescimento dessa necrose caseosa. Foi até o que a paciente me perguntou ontem, né? Isso vai voltar, não vai voltar? E eu respondi para ela que a gente vai ter que monitorar, porque a gente tem outras necroses caseosas que estão em evolução, que a gente não indicou cirurgia, que a gente até pretende revê-las agora, se houve aumento. Que você já viu algum caso evolutivo, Ibrahim? Aumenta, não aumenta? Pois é, essa é uma excelente pergunta. Em primeiro lugar, assim, é muito legal a gente estar numa instituição que o pessoal faz umas cirurgias como essa, que foi um negócio bem pensado, diferente, planejado, é muito bacana mesmo. A gente aprende muito e vai aprendendo mais sobre a doença, né? Em segundo lugar, curiosamente, eu quase nunca vi nenhuma evoluir, para dizer nunca, eu não lembro de nenhuma agora que tenha evoluído. A gente tem o diagnóstico, às vezes fazem umas tomografias de repetição, e eu nunca vi uma delas que tivesse... Geralmente é um achado de exame, nesse caso é diferente, porque ela tinha sintomas, né? Então,
talvez tenha um mecanismo de evolução diferente, mas nos casos que foram achados exames que a gente acompanhou, que eram grandes, nenhuma delas evoluiu, nem aquele do ovo que citosoma evoluiu para... Também não repetiu a imagem ainda, né? Não repetiu a evoluiu. imagem. Eu vi na literatura alguns casos que regrediram. Eu fiquei me perguntando como que esse conteúdo aí pastoso iria reabsorver, mas existem casos que tinham necrose caseosa que voltaram a ser uma calcificação pura e simples, deixaram de ter essa imagem tumoral. Não consigo entender como isso pode acontecer, mas está lá, tem relatos na literatura que isso pode acontecer. Vamos em frente, Caio? Certo. Então, dia 26 de novembro foi procedido a abordagem cirúrgica, realizado a traqueotomia esquerda e procedido ao esvaziamento da necrose caseosa. No ato operatório foi detectada uma fibrose de abaulamento da porção posterior do átrio esquerdo, em topografia de P2 e P3 no anel mitral, realizada a abertura de 2 centímetros da região e drenagem do conteúdo caseoso, com redução do abaulamento da parede livre do ventrículo esquerdo. Durante o ato operatório, a paciente apresentou um bloqueio atrioventricular avançado, tendo necessidade de atropina e implante marcapasso transvenoso. A evolução pós-operatória da paciente, ela apresentou remissão da dor, das tonturas e da náusea. A dispneia voltou para a classe funcional 1 e foi sacado um marcapasso transvenoso com recuperação total do ritmo próprio. Sim, o eletro atual, ela está sem ritmo sinusal. E foi feito também um eco de controle para avaliação estrutural. Vamos ver, doutor Tito, o eco? Mas eu conversei com a paciente ontem, ela disse que há 1 ano ela estava com essas queixas de tontura, náuseas diárias, e agora, desde a cirurgia, ela está assintomática. Realmente, se a gente tinha alguma dúvida que se as queixas eram devidas à massa, ontem a gente tirou, porque realmente ela ficou sem sintomas pós-cirúrgico. Bom, aqui na imagem, comparando com a imagem anterior, já dá para ver que o acometimento é basicamente do anel, né? A gente vê a contratilidade normal aqui do ventrículo esquerdo e uma cavidade, se a gente lembrar como é que era, bem branco, bem hiperecogênica, agora praticamente da mesma cor aqui da cavidade do átrio esquerdo. Então ficou uma cavidade com algum grau de calcificação em volta, mas sem aquele conteúdo dentro que foi retirado durante a cirurgia. O refluxo ele se mantém discreto a moderado, talvez porque ainda mantém um certo arcabouço aqui nessa estrutura, apesar dela ter diminuído um pouco, em torno de 1 centímetro de comprimento, mas ainda mantém uma insuficiência discreta moderada, com um certo gradiente que a gente vai ver depois. Aqui no 4 câmaras, as câmaras direitas à esquerda, esquerdas à direita, a gente vê mais uma vez aquela cavidade que ficou residual, desde lá de baixo, próximo ao ventrículo até o átrio esquerdo. Fazendo 3 câmaras também, acho que essa imagem é mais ilustrativa, a gente tem o folheto anterior, uma mobilidade preservada, o posterior ainda restrito, o arcabouço todo desenhado, literalmente aqui durante o exame, com a cavidade vazia. E de curioso, a gente usando o Doppler, a gente vê o refluxo que a gente comentou na mitral, vê o fluxo da via de saída absolutamente normal e tem um certo fluxo bem pequeno que entra nessa cavidade, aqui onde tinha aquele líquido, ele entra e sai aqui dessa cavidade para algum orifício muito pequeno. O gradiente mitral ele baixou pouco, está em torno de 4 ainda milímetros de mercúrio, mas teve uma certa redução, mantém essa estenose mitral discreta. Fração de ejeção absolutamente preservada, nenhuma alteração contrátil pós-operatória, às vezes pode acontecer alguma intercorrência, nesse caso nada digno de nota. E pelo tridimensional, também fração de ejeção em torno de 60%, aquela cavidade sem nada dentro e nenhuma alteração contrátil. Só isso. Se você visse esse eco sem saber do primeiro, ia ser difícil entender isso aí, não era, Tito? Com certeza. Talvez a gente mudasse para um cisto, né? Mas se bem que calcificação na parede é difícil. Mas talvez o cisto fosse a primeira opção. Se alguém não pegar a história e fizer o exame, vai levar um tempinho para descobrir. E o tamanho dessa cavidade, Tito? Você ia dizer que é quanto? Ela reduziu em torno de 1 centímetro, de 1 centímetro o comprimento, ele deu uma reduzida. Pode ser, eu estava conversando com o Dr. Ibrahim, pode ser um pouco por causa do ângulo que a gente faz também no exame. Como você faz a medida basicamente bidimensional, uma certa angulação reduz um pouco. Mas teve uma redução, visivelmente ela é menor do que era antes, mas ainda mantém um arcabouço com cálcio que talvez fique mais um tempo até ele regredir mais um pouco. Mas ela reduziu de tamanho sim. Compressão do ato direito, o ato esquerdo ainda existe, não?
Olha, nessa região parece que tem um pouquinho, mas é discreta. Acho que uma alteração mesmo é no folheto posterior da mitral, igual o Paulo tinha comentado também, né? Uma restrição realmente do movimento do folheto posterior. Mas contratilidade, nenhuma alteração do ventrículo e do átrio, pouco interferência, não tem tanto. A casca do ovo ficou, né? Doutora, só para complementar, eu pude acompanhar um pouco do caso da paciente, né? A gente, mês passado, conduziu. E um dos pontos altos, acho que, da condução desse caso foi tentar definir se esses sintomas eram ou não secundários a essa massa, já que, como foi colocado, né, a maior parte da literatura, a conduta é conservadora, né? E eu acho que no seu banco de dados de necrose caseosa foi a maior das massas, né? Sem dúvida. Então, foi também feito, durante a evolução, o teste cardiopulmonar, porque àquela altura, aquela massa estendendo ali na região intramiocárdica, meio disforme, heterogênea, o chefe do eco que conversou comigo no PS achou a princípio que pudesse ser um sarcoma. Tinha uma imagem no raio-x de tórax que a senhora a princípio olhou, achou que pudesse ser um nódulo. Então, estava tudo caminhando para NEL, né? E aí a gente, no meio disso tudo, falou, não, vamos fazer um cardiopulmonar para ver se a Inspiro é normal, se tem alguma outra, enfim, causa para isso. A paciente era muito ansiosa, então, poxa, a gente vai indicar uma cirurgia numa paciente por, enfim, dispneia por ansiedade, e aí essa síncope reflexa, não sei. Então, e aí fortificou a hipótese, né, o que é teste cardiopulmonar com distúrbio cardiocirculatório importante. Mas o achado da imagem do Dr. Ibrahim, que a gente desceu para conversar, e parecia explicar mesmo pela compressão arterial esquerda. E eu acho que esse conjunto de fatores ajudou a convencer o pessoal da cirurgia, né? Porque é uma cirurgia muito às cegas, difícil mesmo. Não foi fácil, uma decisão difícil mesmo a gente intervir numa necrose caseosa, mas o tamanho era grande demais, né? E às vezes a gente acaba fazendo a tomo mesmo para justamente calmar o paciente. Ele fala, não, é isso mesmo, necrose caseosa, não precisa ter uma conduta cirúrgica correndo, né? Então, justamente, olha a importância, né, da discussão bem feita como foi feito. Obrigado. Perfeito. Sim. A explicação dos sintomas seria só pela compressão mecânica do átrio ou teria alguma coisa a ver com o trajeto do nervo vago, nessa localização, ou se só um distúrbio de condução mesmo explicaria essa síncope dela? Porque a gente fica sempre com essa pergunta, né? Será que é mecânico, é pelo trajeto do nervo vago, ou se é pelo sistema de condução mesmo? Pois é, a gente estava se perguntando exatamente isso, e a gente vai perguntar ao Vitor agora se ele pode nos dizer se o vago passeia ali por perto, se a gente pode justificar, porque a gente não tem uma resposta clara, né, essas questões. Fale, Vitor. Em relação ao bloqueio, saiu bloqueado mesmo, né? Realmente tem uma relação, a válvula mitral tem a relação, mas difícil dizer se os sintomas prévios dela eram exatamente só por causa da caseosa, ou se era por causa do folheto. Era realmente por causa do folheto. Eu creio que com a diminuição desse volume, ela vai evoluir bem, e se não voltar, né, a não ter sintomas, eu creio que seria também conservador. Para ela, era o ideal. Olha, eu vou um pouco contra. Assim, a gente faz os exames, né, dos pacientes que têm lesão crítica, tanto da válvula aórtica quanto da válvula mitral. Nenhum paciente só com estenose da válvula mitral tem sintoma de síncope, nenhum. Isso não tem como. Não tem nenhuma obstrução da via de saída, também não faz. A gente já viu várias massas com compressão do átrio isoladamente, que também não dão esse sintoma. Também acho que não é isso. Talvez ou vago ou algum distúrbio de condução. Mas a parte mecânica acho que não é o mais importante no sintoma da síncope. A resposta exata a gente não tem. Vamos então ver os exames agora de controle, a tomografia. Mas que bom que deu certo, né? Que a gente tomou uma decisão certa, não foi fácil a decisão. Bom, continuando Depois aqui. que você falou que eu convenci o cirurgião, então, minha frequência subiu. Bom, continuando aqui, o pós-operatório a gente fez uma tomografia sem contraste, o conteúdo externo era cálcio, o pessoal achou pertinente fazer sem contraste, mas enfim, a gente observa já a calcificação coronariana, e aqui a gente percebe que, embora ainda tenha essa presença de massa calcificada, o conteúdo parece que mudou em relação ao que a gente tinha observado, né? Então, aqui a imagem do exame pré,
antes da cirurgia, aqui do lado direito, pós. Então, literalmente, a cavidade ficou aí, mas a gente tirou, sim. Quando a gente fez volumetria com corocontito, a gente reduziu o tamanho aproximadamente 1 centímetro do volume geral, mas ainda a cavidade ficou, né? Como o Tito falou, também tem um local que tem entrada e saída de sangue, então essa cavidade ficou aí, embora o conteúdo mudou. E aqui uma reconstrução desse exame pré, só para vocês terem uma noção do tamanho que tinha a estrutura, né? Então, a relação com as estruturas, e vejam vocês a morfologia que ela tinha também. Você parece em 3D, né? E essa imagem pós, observando uma discreta diminuição do volume, mas embora ainda exista essa estrutura, mas assim chama a atenção aqui em relação ao átrio esquerdo, onde está localizado. Foi feita também uma ressonância magnética, já que a gente teve a ressonância de volta, optamos por fazer um acompanhamento também. Aqui a utilidade da ressonância acaba sendo justamente para corroborar essa avaliação multimodal que a gente tem sempre na mão. Embora o cálcio não seja tão amigo do eco, mas é bem amigo da tomografia, mas também não é tão bem legal para a ressonância, que acaba dando um sinal um pouquinho mais preto, no qual a gente acaba justamente sugerindo já uma imagem calcificada. Aqui o potencial forte da ressonância é o análise da perfusão. A gente não conseguiu pegar a imagem de perfusão desse paciente, mas veja só o realce. Lembra muito um realce de halo. Então, fica por fora esse realce periférico e dentro não tem realce nenhum. Então, essa é uma informação muito relevante da ressonância para a caracterização tecidual desse paciente. E aqui a análise de Cine, como vocês percebem que essa calcificação periférica acaba ficando preto na ressonância, a diferença da tomografia. E aqui, eixo curto do realce tardio, demonstrando mais uma vez para vocês como tem uma calcificação externa e esse conteúdo interno de uma cavidade que a gente já tinha relatado, e o paciente com uma função normal, sem fibrose nenhuma miocárdica também. Então é isso. Obrigado. Olha, nós não tínhamos pensado nessa possibilidade de esvaziar a cavidade, né? Na ideia da gente era ressecar, né? E foi a coisa que o Renato Arnone resolveu fazer na cirurgia, né? Isso foi muito legal isso aí. Foi realmente surpreendente, a gente ficou surpreendido com essa decisão. Com a imagem mostra a diminuição de volume, quer dizer, foi a conduta correta, né? Diminuiu o volume, melhorou os sintomas da paciente, melhorou toda a mecânica sem precisar ser tão agressivo. Foi muito bonito mesmo. Eu não tinha visto na literatura essa possibilidade cirúrgica, né? Foi uma coisa inédita mesmo. Bom, então a conclusão diagnóstica foi que tem uma necrose caseosa do anel mitral. Obrigado pela presença. Agora a doutora Alice vai discutir sobre essa patologia. Por favor, doutora Alice. Bom dia, para quem não me conhece, meu nome é Alice, eu sou residente aqui do primeiro ano de cardiologia. A gente vai conversar um pouquinho de uma forma breve sobre essa condição. Eu queria começar assim contextualizando um pouquinho, de forma também rapidinha, como é que esse acometimento acontece, até porque nas nossas hipóteses diagnósticas, a gente teoricamente teria ali 2 gabaritos, apesar de ter sido afastado, aí o colega falou, só não vou pensar em calcificação do anel mitral. É uma variação, né, da calcificação do anel mitral, apesar de entrar para a gente aqui da parte do exame de imagem que a paciente teve, num diagnóstico diferencial de massas intracardíacas, ela é uma apêndice ali da calcificação do anel mitral. Então, esse anel mitral, ele tem uma estrutura bastante peculiar, ele tem aqui um anel fibroso, onde eu estou apontando, nessa forma de C. E esse anel fibroso, ele contempla quase toda a circunferência dos folhetos mitrais. O folheto anterior, a gente consegue ver que nesse comprimento aqui anteroposterior, ele tem uma superfície maior, mas o perímetro de implantação do folheto anterior, ele é um perímetro de implantação menor nesse esqueleto fibroso, como a gente consegue ver aqui. A implantação do folheto posterior aqui no esqueleto fibroso, ela é maior. E posteriormente também a gente tem uma estrutura aqui menos resistente, que fica menos contemplada por esse arcabouço, né, que tem um contato direto com o miocárdio. O anel fibroso do anel mitral, ele também se comunica com essa estrutura
do arcabouço do anel aórtico, a gente consegue ver melhor aqui nessa peça de necrópsia, e o ponto em que os folhetos se encontram são as comissuras. E a calcificação do anel mitral, ela é caracterizada pela deposição progressiva de cálcio ao longo e abaixo do anel da válvula mitral. E aí, é importante a gente conhecer essa parte anatômica, eu mantive aqui a figurinha. Então, geralmente, ela vai seguir esse esqueleto fibroso. E isso ajuda a gente a diferenciar a calcificação do anel mitral, degenerativa, daquela calcificação que a gente vê, daquele acometimento que a gente vê na doença mitral reumática. Como a gente viu aqui nas imagens da nossa paciente, a gente tem um acometimento predominantemente do folheto posterior, como a gente tem aqui nessas imagens, que aqui é bem diferente, a gente não tem uma massa, né? Isso aqui é somente uma calcificação do anel mitral, mas a gente consegue ver preferencialmente essa hiperintensidade aqui que a gente repara mais no folheto posterior, ajudando a gente a diferenciar o acometimento do anel mitral degenerativa, calcífica, da reumática. E a calcificação caseosa do anel mitral, a necrose caseosa, é uma variante. Então, dá para a gente ter recurso naquela questão. E menos de 1% dessas calcificações, elas são do tipo necroses caseosas. E acho que, não sei em número, mas muito menos ainda vão ter aquelas dimensões que a gente observou no caso dessa paciente. A necrose caseosa, ela se apresenta como uma massa mesmo intracardíaca, que pode ser facilmente confundida, né, como foi aí, Luna trouxe, abriu-se diagnósticos diferenciais para condições neoplásicas, então pode ser confundida com outras imagens que gerem massas intracardíacas, tumores, trombos, abscessos. A localização mais comum vai seguir a localização do acometimento da calcificação do anel mitral, então a localização mais comum é o folheto posterior, também como a gente observa aqui nessa outra figura de necrópsia, e mais frequentemente aí nossa paciente se enquadrando um pouco no perfil epidemiológico, é mais frequente em mulheres e mulheres mais velhas, aí na faixa a partir dos 70 anos. A prevalência nas necrópsias, ela corresponde a cerca de 2,7% das calcificações do anel mitral. A gente consegue, a partir daí, ver que a gente diagnostica menos, né? Porque o que a gente tem de diagnóstico de calcificação do anel mitral está descrito como inferior a 1%. Então, pode ser confundida com outros diagnósticos diferenciais de massas intracardíacas, e como foi extensamente pontuado aqui, é algo que muitas vezes a gente tem um acompanhamento só de segmento, né? A gente não intervém se não está gerando sintoma, e comumente não causa sintomas. Então, muitas vezes fica subdiagnosticada mesmo. O anatomopatológico, ele tem essa calcificação perianular, que já foi descrita, que a gente consegue enxergar também nos exames de imagem, composto por cálcio nesse arcabouço externo, e o interior tem uma composição bem heterogênea, como a gente também consegue ver as densidades na imagem fica diferente, né? Então, ácidos graxos, colesterol, e macroscopicamente o aspecto que aqui também foi trazido em pasta de dente, né? Que a gente conseguiu ver no vídeo do esvaziamento ali cirúrgico. Vou me ater muito pouco a esses slides aqui sobre os exames de imagem, porque a gente já teve o melhor que a gente podia ter aqui de descrição, mas da mesma forma a gente pode diagnosticar de forma errônea, como um abscesso, um tumor, um trombo, e ao ecocardiograma a imagem é de uma massa ecodensa, arredondada, por vezes podendo ser ali semilunar, uma área ecolucente no interior, e que a gente pode ver com mais clareza aquele conteúdo de cálcio que está envolvendo, como o doutor Tito mostrou para a gente, até uma sombra acústica que a gente pode às vezes identificar a depender da janela. O estudo transesofágico, ele pode ajudar a auxiliar a definir melhor a localização, se essa massa está invadindo alguma coisa, ou se ela está restrita ali ao arcabouço da válvula mitral, como é uma doença exclusiva da válvula mitral, né? Como a gente viu ali, não teve acometimento infiltrativo de outras estruturas, mas fica mais reservado para pacientes que têm uma janela muito ruim. Em relação aqui também a essa complementação diagnóstica com outras modalidades, na tomografia também a gente já viu aqui muito bem as imagens da nossa paciente, mas a gente vê como a imagem é de fato parecida com o que a gente viu agora, assim, é um padrão, né, da gente ver um conteúdo mais calcificado no entorno, na tomografia. Essa tomografia também aqui sem contraste a gente consegue ver melhor, e o interior ele tem
um conteúdo um pouco mais heterogêneo, que fica com uma densidade um pouco diferente. A ressonância magnética, ela não é uma modalidade de imagem muito legal para a gente detectar a calcificação do anel mitral, porque também, como o Dr. Paulo falou aqui, a gente não vê a calcificação na ressonância, né? A gente vê um conteúdo predominantemente escuro, mas para fazer essa diferenciação da calcificação caseosa, ela pode também ser útil. Tanto que foi usado aqui para a nossa paciente, a gente consegue identificar um conteúdo com um centro mais hiperintenso e uma borda hipointensa. Foi a imagem que a gente viu também muito bonita aí em T1. E sem sinal central, com um anel de mais alta intensidade, quando a gente vê em T2. Concluindo aqui a evolução, então, também fiquei me questionando como é que esse conteúdo poderia ser reabsorvido, mas existe descrição em literatura de uma evolução bastante heterogênea. Então, pode ser uma massa que se resolva espontaneamente, pode se converter somente em componente calcífico típico e perder aquele aspecto ali colucente no interior, e pode raramente se converter para essa condição de calcificação caseosa. Ela, em geral, a maior parte das descrições dessa condição é de uma evolução benigna, um achado que se acompanha. Então, por isso a conduta, na maioria das vezes, é expectante. E essa paciente foi trazida aqui para o nosso MIOC, não só porque é uma condição rara, mas porque, para uma condição rara, ela também fugiu bastante do que a gente costuma ver, né? Então, foi uma paciente que evoluiu com sintoma e que a tomografia não serviu para tranquilizar a paciente. A tomografia serviu para surpreender a gente com as dimensões que aquela massa tinha, e aí o tratamento cirúrgico foi feito. Que bom, eu tive a oportunidade de ver a paciente em consulta 2 vezes esse mês, e ela realmente está evoluindo com uma melhora sintomática importante. O tratamento cirúrgico, então, ele deve ser restrito a casos em que há lesões valvares, estenose ou insuficiência, ou que a paciente tenha sintomas com repercussões significativas, né? E era isso. Obrigada. Excelente revisão, doutora Alice. Muito bem. Eu sempre digo que os pacientes nos ensinam muito, né? Essa paciente vai nos ensinar, a gente vai ver se essa massa, esse conteúdo vai se refazer ao longo do tempo, né? Vamos acompanhá-la e a gente vai rever os outros casos para ver o que aconteceu com eles, se realmente eles reverteram ou não, se é possível essa reversão e se está aumentando a massa ou não. Eu acho que essa paciente nos ensinou muito, até no que diz respeito aos sintomas, né, Breno? Realmente, acho que os sintomas eram decorrentes dessa massa. E mais um caso desafiador, né, apresentado. Caso extremamente desafiador. Quero cumprimentar os residentes pelo trabalho muito bem feito, tanto no preparo do caso como na excelente revisão. E do ponto de vista de imagem, eu queria, se você me permitir, queria deixar algumas lições para a gente levar para casa. Primeiro, não teve erro do raciocínio. Necrose caseosa do anel valvar mitral é um diagnóstico diferencial de tumor. Consequentemente, ele tinha que entrar no diferencial e seguir toda a propedêutica de tumor. Segundo, diagnóstico diferencial de tumores cardíacos, e estou bem à vontade de falar isso, porque a gente, felizmente, acertou os últimos, mas é um diagnóstico muito difícil. Não é fácil, mesmo com toda a propedêutica armada, a gente chegar no tipo de tumor certo e estabelecer a conduta. Em relação mais especificamente aos achados da tomografia, que saiu bem valorizada, eu diria que eu queria chamar muita atenção por fato de que calcificação no anel valvar mitral é muito frequente, principalmente em pacientes mais velhos, e que o diagnóstico diferencial, porque podem ter necroses menores, a gente já encontrou necroses bem pequenas, é quando a gente tem exatamente esse aspecto que o pessoal está brincando aqui de casca de ovo, que a gente tem o bordo muito opaco, e o interior mais radiotransparente, quer dizer, aquele cinza mais clarinho, que lembra um pouco o contraste. É aí que a gente pensa em necrose caseosa. As calcificações, e a gente não sabe exatamente o que leva uma para evoluir para a outra, mas quando a gente já chegou a ver necroses caseosas pequenas, que pode ser que tenham reabsorvido, embora a gente também não saiba bem o mecanismo pelo qual isso pode acontecer, mas pode ser, então, entra no diagnóstico diferencial. Chega por hoje? Só uma última observação. Vocês agora vão fazer parte de um grupo especial de cardiologistas clínicos e cirurgiões que conhecem necrose caseosa. Eu vim fazer uma pesquisa depois do meu primeiro caso do ovo. Poucos cardiologistas sabem o que é essa condição, necrose caseosa e válvula mitral. Todo mundo só lembra de tuberculose quando a gente fala esse nome. E agora a gente passa a expandir um pouco mais os nossos conhecimentos. Então, eu agradeço a colaboração de todos. Obrigada e bom dia.
Não, vocês vão. Vai lá, eu tiro uma. Depois eu vou tirar. Não, vai lá.